Vamos orar então, né? Senhor, nós te bendizemos assim podermos participar do teu corpo e a gente ser o santuário do teu espírito, Pai. É motivo de todo louvor para nós. Que gratidão a gente sente, que honra a gente sente, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. E quero colocar diante do Senhor os motivos que foram colocados aqui, Senhor. São motivos de saúde. Os irmãos falaram sobre situações tão graves, pessoas entubadas e até casos de luto, Pai. A gente quer colocar diante do teu trono, pedindo socorro, Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um desses casos e das famílias também que estão passando por essa tormenta, Pai. Obrigado pela proteção que o Senhor tem estendido a cada um de nós. Obrigado pelos livramentos que a gente nem conhece, nem sabe, Pai. E ainda te peço, mais uma vez, Senhor, consolo para quem está enlutado, como é o caso de Suzy, que o Senhor abençoe ela e lhe fortaleça nesse momento, assim como demais irmãos que assim estão também, Pai. Agora, Senhor, nos abençoa também por meio da Tua palavra, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos fortaleça em tudo isso. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ok, irmãos, nós mudamos o horário, né? Porque graças a Deus foi ampliado. Então agora a gente está começando às 7. E aí eu posso aproveitar até às 10, né? Fica bem melhor para mim. A gente sai daqui às 10, tá bom? Pode ser? Tô brincando. Não, não. Daqui a pouco a gente. Né? É às 10. Pois é. Mas então, a gente está começando o discipulado às 7, né? E esse módulo que a gente está fazendo do primeiro ano trata sobre esse tema aqui, integridade. E na nossa sociedade, integridade tem a ver com uma relação entre comportamento e intenção, não é? A pessoa que tem uma intenção e o comportamento é condizente com a intenção, então essa pessoa é íntegra. A relação na Bíblia é bem diferente, ela é bem mais profunda do que só uma questão de comportamento e intenção. A integridade tem a ver com inteireza. É a pessoa ser uma única coisa. Ela não ter partes na vida. Ela não ter divisões na vida. Ela não ter desejos, ostentações e planos na vida que não estejam integrados a um único assunto, a uma única matéria. Integridade, portanto, na Bíblia tem a ver com unicidade, com ser um, ter um só coração, uma só mente, uma só alma. Na teologia existem duas maneiras de se, normalmente, né, são aplicadas duas maneiras de se fazer a leitura do ser humano. Uma se chama dicotomia e outra se chama tricotomia. Tricotomia porque diz que a pessoa tem corpo, alma e espírito. E dicotomia porque diz que a pessoa tem corpo e alma e espírito seriam a mesma coisa. Quando a gente está lendo com bastante atenção as escrituras, fica muito difícil fazer esse tipo de divisão, a não ser para efeito puramente didático. Só para a pessoa entender, por exemplo, né, que as suas emoções, então a pessoa diz, não, a sua alma. Mas, biblicamente, o ser humano, ele não é dividido em duas partes. Quando Deus faz o boneco de barro e sopra, tem dois elementos distintos. Tem o boneco e tem o espírito. Mas na hora que Deus sopra o boneco, boa noite, deixa de ser dois elementos e passa a ser um só elemento, porque ali agora se torna alma vivente. Aquilo é um elemento só. O corpo e a alma, o corpo e o espírito, eles estão integrados. Aquilo é realidade.
É difícil para a gente muitas vezes aceitar isso, porque a mentalidade grega, ela influenciou fortemente a teologia nessa ideia. Então, quando a gente vê, eu já passei por isso, tá? A gente vê um cadáver, corpo de alguém que a gente ama. A gente ainda está vendo, claro, as feições da pessoa. A gente ainda está vendo e a gente tem a sensação de que é a pessoa. Acontece que aquela pessoa não está mais ali. Aí você fala, então se dividiu. Se dividiu mesmo. Será que é possível que aquele, agora eu vou chamar espírito, agora fique sem corpo? Será que é essa a realidade bíblica? Para onde esse espírito vai? Fica zanzando por aqui pela terra? Não. Vai para Deus que o deu. Deus constituiu o ser humano só espírito. Em que parte da Bíblia o ser humano é só espírito? Então, na hora que parte, fica só o espírito. E o espírito ficaria num estado de inércia, que é chamado sono da alma, que é chamado de dormir, uma linguagem bíblica, uma linguagem do Novo Testamento. Esse espírito ficaria dormindo, esperando pelo dia da ressurreição. Veja, esses conceitos, eles precisam, claro, para a gente entendê-los minimamente, eles precisam de didática. E quando se faz a didática, é só para ajudar a compreensão. Mas quando a gente usa, né, a didática e ela se torna doutrina, a didática se torna doutrina, a gente começa a complicar a nossa própria mente. Porque a gente fica preso numa ideia. Nós somos criados, corpo e espírito, ou corpo e alma, corpo, alma, espírito, sei lá, integrados. Aquilo era alma vivente. O homem era alma vivente. O ser humano era alma vivente. E qual o momento que o homem ressuscita? Qual o momento que nós ressuscitamos? Segundo a Bíblia, existem dois momentos que estão integrados a um único momento. Mais uma vez, efeito didático. A Bíblia diz para nós que nós já ressuscitamos com Cristo. Tá assim? Tem aqui, é. A Bíblia diz para nós, valeu, Alex, que nós já ressuscitamos com Cristo. Eu pergunto para você, quando nós ressuscitamos com Cristo? Quando? Já estamos ressuscitados. A Bíblia diz assim, falando do passado. Quando? No novo nascimento. Porque o que é que estava morto e foi ressuscitado? O espírito. Ora, como é que meu espírito estava morto? A Bíblia diz, em meus delitos e pecados. Não é assim que a Bíblia diz? Ou não estava morto? Estava ou não estava morto? Mas você está vivo. Que nós fomos ressuscitados? Sim. Tanto? Sim. Como também na morte dele nós fomos ressuscitados. Porque o que Paulo diz é como se fosse uma coisa só. Se morremos com ele, é certo que com ele ressuscitaremos. E aí depois ele usa o verbo no passado. Como se já tendo sido ressuscitados. Então o que foi que aconteceu? Esse espírito que foi dado por Deus para que a gente fosse gente, ele é ressuscitado com a obra de Cristo. Ele não é ressuscitado, presta atenção, quando Jesus voltar. Mas seu corpo é ressuscitado quando Jesus voltar. Aí você fala, então, estão desalinhados. Então, estão desalinhados quando a gente tem uma ideia, mais uma vez, aquela ideia que prende a gente, de que tempo está ligado à sucessão, à cronologia. Porque para nós tempo é assim, ou não?
Para nós é passado, presente e futuro. E alguém, né? Isso eu estou falando aqui, mas tem vários escritos a respeito disso, falando que o tempo de fato não existe porque ele só é um momento e sempre será só um momento. Ele nunca é o futuro porque o futuro ninguém precisa. Ele também não é o passado porque o passado ninguém precisa ou precisa. Alguém aqui tem um passado preciso? Eu conto a história que eu e minha esposa estavam juntos, só que ela diz, não foi assim. E quando ela conta, eu digo, também não foi assim. Mas estávamos juntos, foi o mesmo passado, como é que não foi? Um dos dois está errado ou os dois estão errados? Então alguém vai dizer, não, o tempo de fato é uma irrealidade, porque ele só existe no momento. E quando o momento existe, ele já passou. Então ele nunca é uma realidade. Bom, eu não quero entrar nisso porque isso gera uma paranoia na gente. Mas eu queria que você pensasse na ideia de eternidade. A Eclesiastes fala que nós somos criados eternos. Deus pôs a eternidade no coração do homem. A ideia lá não é só uma percepção além do ordinário, uma percepção do transcendente. É isso também, mas a ideia lá é que Deus pôs na gente uma equação de eternidade. Ou seja, a gente não está limitado a essa questão da sucessão. Então, o que é eternidade? O que é a eternidade? A eternidade é uma qualidade. E nós falamos isso no, talvez, o primeiro estudo que a gente teve aqui do discipulado sobre integridade. Lembra de Gênesis 1? Você lembra que Deus, tudo que ele cria com tempo, espaço, mas ele qualifica. Você lembra disso? Bom é qualidade, irmão. Bom nem é tempo, nem é espaço. Bom é qualidade. Deus todo tempo qualifica, inclusive quando o homem está só, Deus diz, não é bom. Então ele também qualifica. Eternidade é qualidade e não sucessão. Quanto tempo, isso é um exemplo clássico, né? Quanto tempo demora sua mão numa chapa, uma chapa de ferro que esteja fervendo, esteja vermelha de quente? Quanto tempo demora? 5 segundos, sua mão nessa chapa. Você bota e... Quanto tempo? Tem que ficar 5 segundos. Quanto tempo demora? Uma eternidade. Por quê? Porque a qualidade superou o tempo, não superou? Sim? Você entendeu? Quem quiser que diga que foi 5 segundos, para você não foi 5 segundos. Aqui superou em muito o tempo, porque teve uma qualidade mais forte do que o próprio tempo. Vou pensar um outro exemplo, que para quem já esteve apaixonado mesmo, viveu isso, eu acho que é um bom exemplo. Quanto tempo demora 2 horas de namoro? 1 segundo, né? Nada, não é assim? Por quê? Porque a qualidade superou o tempo. Eternidade é essa qualidade. Eternidade é uma qualidade que Deus dá à vida. Por isso, a vida que Deus deu para nós é uma vida eterna. E Jesus também qualifica ela dizendo que é a vida abundante, ou seja, uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade cujo tempo não precisa ser expresso. Veja, eu não estou dizendo que ele não exista, mas ele não precisa ter significado algum. Veja como no Apocalipse, depois da Jerusalém, a nova Jerusalém descer, que é uma expressão ali falando a respeito da realidade da igreja, ser tomada pela realidade da eternidade. Veja que não há sol. Quem é o sol? Quem é o sol na nova Jerusalém? Quem é? O próprio Deus, é o próprio Jesus. Veja que os frutos da vida são dados a cada mês e tem 12 meses. Ou seja, você só precisaria comer uma vez por mês a sua comida. Que realidade é essa? Que vida é essa que é abundante, mas eu só como uma vez por mês? É que
a eternidade, ela não precisa estar ligada a uma linha de tempo. Ela só está ligada à linha de tempo quando a gente precisa entender. Mas quando a gente não precisa entender, porque a gente está entendendo pela qualidade, ela não precisa mais de tempo. Então, veja só, imagina que tipo de prazer nós vamos sentir estando na presença de Deus, sem os nossos limites de pecado. Que tipo de prazer? Que tipo de alegria? Bom, Davi diz que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Gozo. Você imagina a qualidade disso estando na presença dele. Quem vai se preocupar com o tempo? Quem vai se preocupar com horas? Ou com dias? Ninguém mais. Então a eternidade não está ligada diretamente à cronologia, mas está ligada sim à qualidade que suplanta o tempo. Dito isso, a gente começa a entender o seguinte. Dentro do Cronos, vamos imaginar que é uma linha. Dentro do Cronos, segurando o Cronos, está a eternidade. Toda vez que Deus irrompe o Cronos e dá para nós uma experiência que é dele, essa experiência é eterna. Vou dar um exemplo. Toda vez que a palavra me alcança, alcança você, e gera em nós um tipo de força, de fôlego, de vitalidade que renova a gente. Esse foi um momento eterno. É a própria eternidade que acabou de entrar em você e fez sentido para você. Isso lhe energizou, potencializou você. Você agora reage à vida de uma forma diferente, porque a eternidade entrou no Cronos. Então veja só, a eternidade já está aqui e agora. Ela nunca está fora. Mas ela não é a realidade para nós, porque lá no Éden, nós decidimos, como ser humano, nós decidimos que nós iríamos dizer o que é bom e o que é ruim. Lembra que a árvore era do conhecimento do quê? Lembra disso? Nós decidimos lá no Éden que nós é quem diríamos o que é o bom e o que é o mal. Então nós abdicamos da qualidade que Deus dá para nós qualificarmos. Então a gente não consegue mais ver a eternidade, nem perceber a eternidade, mesmo ela estando presente. Por quê? Porque quem qualifica somos nós. Então vamos dizer assim, a eternidade está envolta em todo o Cronos, mas o Cronos nunca define a eternidade, mas a eternidade, vez por outra, define o Cronos. Especialmente quando nossos olhos são abertos. Lembra que Jesus usa essa expressão? Jesus usa essa expressão. Está lá em João 9. Depois ele usa a mesma expressão em João 10. O cego viu. E ele diz, eu vim para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, não vejam. Está falando que os religiosos que supostamente viam a Deus, eles não viriam mais. Por quê? Porque eles estavam cegos. E aqueles que somos como nós, pessoas que não conseguiam ver a Deus, de repente nossos olhos são abertos e a gente começa a ver. Lá em João 10, ainda na mesma narrativa, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, a vida eterna. A vida eterna descendo e abrindo nossos olhos, para que, pelo menos em lampejos, a gente comece a reagir à vida aqui no Cronos, a partir da eternidade, e não a partir do próprio Cronos. Tudo bem, né? Sim? Ok? Cada tempo que foi eterno, ele não precisa e não pode mais ser definido pelo Cronos, porque aquilo dura a vida toda. Vamos pensar aqui com você. O dia que você foi salvo, foi quando? Você sabe? Eu lembro o dia que eu fui salvo. Eu não sei qual era o dia da semana. Mas eu lembro que eu estava no ônibus indo para casa, saindo do Agnes, peguei o ônibus, lembro muito bem, aqui na Rua do Espinheiro, estava indo para casa, quando estava mais ou menos no Arruda, a pregação do domingo do pastor entrou na minha cabeça de um jeito que eu comecei a chorar e falei, eu quero Jesus. Naquele dia eu desci do ônibus uma nova criatura.
Eu lembro disso, eu não sei que dia era. Aquele dia foi eterno. Aquele dia repercute eternamente. Nunca aquele dia deixará de ser vivido por mim. Porque ele requalificou tudo. Você entende o que eu estou falando ou não? Então, o tempo, Cronos, não vai mais conseguir definir a eternidade, mas a eternidade consegue definir o Cronos. Dito isso, agora eu quero que você pense. Eu fui salvo naquele dia ou eu fui salvo no dia que Jesus morreu? Foi no dia que eu aceitei ou foi no dia que Jesus me escolheu? Opa, foi antes da fundação do mundo, então não foi nem no dia da cruz. Então foi na eternidade. Porque antes da fundação do mundo só tem a eternidade, irmão. Você percebe que o que aconteceu naquele ano foi que a eternidade me tomou. Mas a eternidade não estava vinculada àquele dia. Porque ela foi antes do tempo existir. Você entendeu? Ou está muito confuso? Jesus não é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo? Então foi antes do tempo. E não foi nesse dia que eu fui salvo? Aquele dia, que eu estou chamando de dia porque é didático, mas aquele episódio, vamos dizer assim, aquele episódio que não tinha nem tempo, nem espaço, entrou em mim no tempo e no espaço. Mas ele já existia. Estou usando cronologia para explicar. Porque ele não precisava já ter existido, ele pode ter acontecido naquele dia. Porque para mim aconteceu naquele dia. Naquele dia, o Cordeiro de Deus foi morto. Porque aquele dia foi a realidade minha. Está confuso ou não? Presta atenção. A eternidade, portanto, não é definida por cronologia. Mas a cronologia é definida pela eternidade. Sendo assim, está confuso, irmão, ou não? Acompanha. Se não acompanhar... André? Tá bem mesmo? Carmen? Vamos lá. Sempre. Eu posso dizer, sendo um pouco mais preciso na linguagem bíblica, que o Pai da eternidade sempre existiu. Vamos pensar assim. Para que ela exista, precisa ser qualificado, porque é qualidade e não tempo. Certo? Lembra que a gente falou disso? E quem qualificou foi o Pai, foi Ele, Deus. Então Deus sempre existiu. Isso aí a gente não tem dúvida. Em algum momento ele resolveu qualificar. Qualificar não a história, mas qualificar a vida. Isso é a eternidade. Ok? Tudo bem? Sim? Ok. Então, na eternidade, Jesus já voltou ou não? Já. E se já voltou, já ressuscitei ou não? Na eternidade, tudo já está pronto. Porque não precisa que haja, sabe? Não precisa. Vamos dizer que a eternidade seja um momento. Mas que momento? Que não precisaria existir mais nada, porque aquele é o momento. Mas ela não é um momento. Ela é a eternidade. Porque não pode ser definido pelo tempo. Ou melhor, não deve ser definido pelo tempo. O tempo é só uma maneira da nossa limitação tentar entendê-la. Mas não precisa ser definida pelo tempo. Sendo assim, qual é o momento em que o nosso espírito está desatrelado da nossa carne?
Não, se eu já ressuscitei. Em nenhum momento. Porque o dia da volta de Cristo para mim é o dia da minha morte. Ou não? Na eternidade. Não, acho que não. Sim, a gente foi criado. Pois é, mas eu não diria que a gente foi criado. Ou melhor, que a nossa condição, nossa percepção, nosso entendimento seja eterno. Em outras palavras, a nossa cabeça, o nosso pensar, nossa consciência, não é do tamanho de Deus. E só quem entende isso é Ele. Dá para entender? Então, se a gente usar a ideia de sucessão de tempo para a eternidade, o homem é eterno. Certo? Deus pôs a eternidade no homem. Mas o homem não compreende ela. O homem sente ela. E esse, eu vou chamar de sentimento, essa emoção, remodela toda a realidade dele. Por quê? Porque gera nele uma percepção completamente diferente do que é real. Isso é a eternidade, tomando conta do Cronos. Foi isso que aconteceu conosco quando a gente foi salvo. Não tem jeito, a nossa realidade mudou. Não mudou porque a realidade para fora de nós mudou, mas porque dentro de nós mudou. A gente não enxerga mais a vida como a gente queria enxergar antes, ou como a gente enxergava antes. Não enxerga. Tá? Não sei nem se a gente vai conseguir chegar nessa aula, mas pode falar. Charles Spurgeon fala dizendo que é uma ressurreição, agora no sentido didático, dupla. Nós ressuscitamos espiritualmente, porque houve a salvação, mas também nós ressuscitamos a ressurreição de Cristo, que é corpórea. Essa seria a cronológica. Não a corpórea, mas a cronológica. Pensar aqui, né? Como a gente falou sobre salvação. Nós fomos salvos lá na eternidade, certo? Mas houve um momento que isso aconteceu na história Cronos. Não houve? Vai haver um momento na história Cronos que Cristo vai voltar. Certo? Mas espiritualmente ou eternamente já aconteceu. Certo? Nessa eternidade, a minha morte é um encontro. Pensar assim. Sempre. Veja, nós estaríamos sempre sem precisar definir o que é bom e o que é ruim. Seríamos íntegros, inteiros. Nos tirou porque fez a gente dividir a vida. Tudo bem, eu vou aproveitar esses termos todos que você está usando. Vou dizer que durante esse ano a gente provavelmente vai remodelar isso tudo.
Como a gente está remodelando, eu acredito, muita coisa quando a gente está conversando isso agora. Quem aqui já tinha pensado sobre isso, assim? A gente não está acostumado a pensar em termos espirituais. A gente está acostumado a pensar em termos espiritualizantes, mas não em termos espirituais. Ou seja, se eu estivesse falando de anjo e demônio aqui, a gente qualificando o tempo por anjos e demônio, pelo bom e o mal, todo mundo ia aceitar, fácil. Entendeu o que eu estou falando? Isso é espiritualizando o tempo. Mas a gente não fala normalmente em tempo ou vida de forma espiritual. Sim, sim, sim. Mas dentro dessa perspectiva, é um tempo imensurável, que é o tempo de Deus, é mais ou menos isso. É. E esse tempo ele não tem, assim, não essa cronologia nossa. Isso. É o tempo de Deus, e esse tempo de Deus eu não posso definir, eu não posso mensurar. Isso. É isso? É, também. Mas é um pouco mais do que isso. É porque é como a gente tentar definir. A gente tentar. Vamos pensar um outro conceito bíblico para a gente tentar definir. Pense assim: todo poder. Pense nessa expressão: todo poder. Onipotente. Pense nessa expressão. Veja, essa é uma realidade divina. Quando a gente vê poderosos na terra, pessoas que são poderosas, não dá um nó na gente? Quando diz que ele é onipotente, ele é o todo-poderoso, quer dizer que a única fonte real de poder é ele. Então como é que um crápula tem poder? Não dá um nó? Não dá? Porque a gente está definindo qualidade. Aí dá um nó. Se a gente parasse de definir qualidade e olhasse para a realidade, ou seja, a realidade é o onipotente, nosso coração se tranquilizaria, porque todo o poder, até o poder, entre aspas, aqui eu qualificando, do mal, pertence a ele. Mas ele não é mal. Não dá um nó, irmão? Dá. Finalmente, eu pergunto para você, quem é o culpado? A palavra culpado é chave. Quem é o culpado por Jó sofrer? O diabo ou Deus? Ai, como é difícil. Hoje, pois é, Deus ou o diabo? Opa! Opa, ele permitiu? Opa, ele permitiu? Foi? Ele permitiu, vê só. Todos nós reputamos o diabo como uma fonte de mal. A gente reputa assim. Ele é maligno. E ele é poderoso. O que é que o diabo está fazendo no começo do livro de Jó? Opa! E aparece diante de quem? E o que é que Deus faz com o diabo? Provoca, pergunta a ele, cobra. O que é que você está fazendo? Quem está prestando conta a quem? Quem é o maior, quem é o menor? Olha só. Acertou. O diabo rodeou a terra e não percebeu Jó. Quem foi que fez ele perceber Jó? Viste, meu servo Jó? Ok, nessa perspectiva de Deus que é bom, preste atenção, porque isso dá um nó na cabeça. Nessa perspectiva de que Deus é que é bom,
o que aconteceu com Jó foi bom ou foi ruim? Bom, Opa! Foi bom ou foi ruim? Não é difícil. Por quê? Porque a gente está tentando qualificar. Jó chega no final e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso que eu me abomino no pó e na cinza. Mas ele já é só pó e cinza, irmão. Ele não está bom, não. Ele não está curado, não. Mas de repente, a qualidade que ele viu suplantou toda a experiência. O que foi que aconteceu? A eternidade tomou conta. Quando a eternidade tomou conta, a realidade já não é mais pertinente. Pois é. Não é uma loucura? Como é que eu vou pegar um momento de tragédia e dizer é bom, perfeito e agradável? Mas Paulo diz isso, não diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu estou querendo viver essa vontade, como é que chega um momento que é uma tragédia? Contraditório por quê? Porque a gente continua, parece, na mesma condição do Éden, qualificando. Perceba que é essa qualificação que divide nosso coração. O que nos divide. E enquanto vivemos divididos, nós não somos íntegros. Integridade é você ser uníssono. Tem uma unidade. E não conseguimos ser uníssonos, ter uma unidade, enquanto não somos o que fomos feitos para ser. Você e eu fomos feitos para sermos imagem de Deus e não para sermos juízes, ou qualificadores, ou termômetros, ou ISO 9000 e não sei quanto. Nós não somos. Nós não sabemos, preste atenção, por favor. Nós não sabemos o que é bom e o que é mal. Não sabemos. Quer ver dar nó de novo? Não, não quer não. A cruz de Cristo foi bom ou foi mal? Tu não estava lá, né? Não foi tu? Jesus, antes da cruz, está angustiado até a morte. Ele não quer. Veja que ele diz para os discípulos: esse é o momento das trevas. O que é que Jesus faz quando o momento é das trevas? Ele sabe que aquilo é mal, mas ele não quer qualificar. O que é que ele faz? Seja feita a tua vontade. Quem está qualificando agora para ele? E quando Deus qualifica, o que é que ele faz? Ele chama os discípulos para ir viver a experiência. Vamos. Levantem-se, vamos. O traidor se aproxima. Ele chama os discípulos para ir viver a experiência. Está requalificado para ele. Ou seja, a eternidade tomou conta. E quando a eternidade toma conta, está tudo requalificado. Entendeu? Ou não? Então a morte de Jesus foi terrível, mas foi boa. E aos olhos de Jesus? Foi boa. Abriu os olhos, né? Exatamente.
Se Jesus vai para a cruz sem aquele momento, ele iria desintegrado, concorda? Ele iria, entre aspas, por obediência, mas sem concordar. Não é? A gente não tem uma mania disso? Não, eu vou fazer porque está mandando, mas eu não concordo. Não é assim? Você é assim? Você consegue ser assim? Ou seja, você pensa numa coisa, mas está fazendo outra? Você consegue, né? O que é isso? É porque a gente qualifica. Bom, estávamos tentando organizar nossas ideias para a gente pensar que o que é integridade. Integridade é quando a gente não precisa mais pensar a respeito do ser humano, mesmo que com a questão didática, como se fosse corpo, alma e espírito. Integridade é essa alma vivente. É quando finalmente a gente é aquilo que a gente foi feito para ser. É quando a gente é aquilo que Deus diz que a gente é. E quando eu falo ser, eu estou usando o verbo correto. Eu não estou dizendo quando a gente faz aquilo que Deus quer, mas quando a gente é aquilo que Deus diz que a gente é. A gente vai chegar num ponto que a gente vai tratar sobre o que a gente faz e o que a gente é, lá na frente. Tá bom? Não é hoje o tempo ainda. Né? Mas hoje a gente precisa entender isso. Em nenhum momento, a não ser na queda, existe a possibilidade dessa ruptura. Mas na queda existe. Porque na queda o homem decidiu que ele seria Deus. E não a imagem de Deus. E quando o homem resolveu ser Deus, ele resolveu criar imagem para si. Não estou falando só do ídolo de barro, de bronze, não. Eu estou falando de criar uma imagem, uma maneira de se ver. E nós tratamos disso no começo aqui todinho. Ali, o homem começou a dizer o que é bom para si. E também o que não é bom para si, o que ele rejeita. Quando ele começou a fazer isso, ele começou a determinar como a vida era boa e como a vida não prestava. Como se ele pudesse, como se ele conhecesse o futuro, como se ele conhecesse os projetos, como se ele fosse eterno. E não é. Naquele sentido que a gente falou agora. Ele não tem a vida eterna em si mesmo. Quem dava a vida eterna para ele era Deus, que qualificava a vida. Você entendeu? Ou não? Estou indo rápido? Alô? Tá dando, irmãos? Tudo bem? Naquele momento, ele deixa de viver a eternidade e ele passa a ser uma pessoa dividida. Porque ele deixa de ser quem ele é. Quando o homem cai, Deus não diz, o homem deixou de ser a imagem. Não diz. Ou seja, Deus não tira o que ele disse. O homem continua sendo o que Deus disse que ele foi feito para ser. Entretanto, ele não vive mais a partir do que ele é. Mas ele vive agora criando para si mesmo imagem. O ato de criar imagem, a Bíblia vai chamar depois de idolatria. Seja imagem de barro, de boneco, mas também seja a reputação que a gente cria, as coisas que a gente ostenta, até mesmo as coisas que a gente ama. Que a gente quer que seja a nossa imagem. Um filho, uma empresa, um negócio, uma carreira. A gente quer que seja a nossa imagem, não quer? Hein, irmão? Alô? Nisso, a gente termina transformando aquilo lá no ídolo. Linguagem bíblica. Que é a ideia da imagem. O homem que está quebrado, partido, morto,
É um homem que não se encontra mais com o seu espírito, porque ele está morto, o espírito está morto. Esse espírito morto quer dizer que ele não tem mais acesso nem visão a Deus. E não tem mais como tirar o conceito de vida a partir da eternidade. Não tem. Foi rompido. Ele agora vai viver a partir de seus próprios conceitos. Isso é um mundo. Quando nós fomos salvos, o que foi que aconteceu? Deus pegou e nos deu uma nova criação. Nova criação. Vou repetir. Nova criação. Lembra de Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. E ele fala, vou voltar para o ventre da minha mãe. Ele diz, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido é espírito. Deixa de ter carne. Não, a gente não deixa de ter carne. Mas é um novo nascimento. Esse novo nascimento é chamado de nova criação e nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas passaram. É uma nova criatura. Aquela conexão que foi perdida, ela foi reencontrada. Deus não aproveitou nada do velho homem. Nada. Nada. É uma nova criação. Agora, essa nova criação tem uma relação pessoal com Deus. A eternidade voltou. Esse homem agora voltou a ser o que ele foi feito para ser. Ele agora é a imagem de Deus. Romanos 8, a partir do versículo 28 em diante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele escolheu, Deus predestinou, Deus os glorificou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para serem conforme à imagem do seu Filho. O Deus que nos predestinou é o mesmo Deus que nos salvou, é o mesmo Deus que nos glorificou. Glorificou? Eu ainda vou ser glorificado. Como é que está no passado? Porque ele está falando da eternidade. Alô? Estão aqui, irmão? Sim? Me glorificou para ser. Não me glorificou para fazer. Me glorificou para ser. Ser o quê? Para ser imagem. O que foi que ele fez quando fez lá em Gênesis? Não foi a imagem? Então, o que foi que Cristo fez? Cristo me colocou de volta no jardim. Eu poder viver de novo como sendo a imagem. Você lembra do último estudo? Quando Abraão é chamado por Deus para subir o monte para matar Isaac. Você lembra disso? Tem um negócio ali, não sei se Daniel falou, que é super interessante. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, ele responde, segundo a nossa Bíblia, ele diz, eis-me aqui. No hebraico, ele está dizendo assim, eu estou olhando para o Senhor. Meus olhos estão fitos no Senhor. Uma imagem só reflete aquilo que ela está vendo. Estou olhando para o Senhor. Eu não estou olhando para o meu filho, eu não estou olhando para as circunstâncias, eu não estou qualificando mais nada. Deus diz para ele, mata teu filho. O que é que ele diz para Deus? Absurdo. Isso são os que os pagãos fazem. Isso são gentios. Isso são pessoas sem Deus. Isso é uma coisa, é um ato ilegal, imoral. É um absurdo que o Senhor está me pedindo.
Se Abraão tivesse qualificando, ele tinha argumentos para dar para Deus para dizer que aquilo era um absurdo. Concorda, irmão? Ou não? Mas o que é que Abraão faz? Obedece de coração. Por quê? Porque eu estou olhando para quem? Para Deus. O absurdo pode ser bom. O inimaginável pode ser bom. Não é? Sim. É Pedro, né? Como é que Pedro está fazendo isso? É um absurdo, mas ele está refletindo uma imagem. Quem é que está andando na frente dele? Jesus. Aí ele anda. Quando ele começa a afundar, ele está olhando para onde? Pois é. Ok. Essa é uma pequena introdução para a gente entrar na aula de hoje. Qual é a aula de hoje? Está na hora já de parar mesmo. O que é essa aula? É sobre o coração. Essa linguagem bíblica para falar sobre, especialmente do Velho Testamento, para falar sobre inteireza. Quando a Bíblia está falando de coração, não está falando do órgão, acho que você sabe disso. Também não está falando da sua alma, ou da sua mente, nem das suas emoções. Também não está falando só do seu corpo, que seria o órgão. Está falando desse conjunto de ideias que estão ligadas e associadas. A ideia de coração na Bíblia, ela começa a ser mais desenvolvida a partir de Faraó. Lembra de Faraó? Depois de Abraão, ela começa a ser desenvolvida. Por quê? Porque Faraó tem um coração o quê? Endurecido. Na teologia do Egito, alguém que tinha um coração endurecido, como é o caso de Faraó, ele não seria salvo. Na ideia do egípcio, ele seria mumificado para ver a qualidade do coração. E um coração que fosse ruim, ele seria considerado um coração pesado. Tanto é assim que a palavra do original hebraico para endurecer o coração de Faraó ficou pesado. Se o coração da pessoa que morresse fosse pesado na balança lá dos deuses, e fosse mais pesado do que uma pena, aquela pessoa estaria condenada eternamente, ela não ressuscitaria. Então Faraó estava com o coração pesado, um coração duro, porque Faraó estava fazendo uma avaliação. Qual era a avaliação? Isso não é bom. Começa ali uma teologia bíblica a respeito de coração, que vai sendo desenvolvida. Deus não está usando a teologia naturalmente, né, a teologia egípcia, mas Deus está desenvolvendo um elemento que vai se tornar predominante em todo o Velho Testamento. Vamos para alguns textos para ver isso. Deuteronômio 10 aí. Rapaz, será que vai dar tempo da gente entrar nisso hoje? Vocês têm paciência um pouquinho para a gente ir? Dá para ir mesmo? Não. Não. No meu relógio são 8 horas, é isso mesmo? Então vou um pouquinho mais, tá? Hã? Já não. Já não. O Cronos. Né? Vamos lá. Deuteronômio 10, veja o que Deus está falando para Israel, depois de ter dado já a lei. A gente vai tratar sobre a lei, que são os 10 mandamentos, no próximo estudo. E a gente vai ver como aquilo trata do coração, depois de ele ter dado as leis, e também ter entregue a maneira de Deus habitar com o povo, que era através do tabernáculo, quando Deus descia lá. Depois de Deus dizer para o povo, eu quero estar no meio de vocês, agora em Deuteronômio, quando ele está repetindo tudo para o povo, para eles entrarem na terra prometida, veja o que ele diz: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti?
Agora que você já entendeu que eu quero habitar no meio de vocês, que eu quero estar com vocês, que eu quero ser o Deus de vocês e vocês meu povo, o que é que eu vou requerer de vocês? Primeiro, não é que você tema ao Senhor, o teu Deus, e ande em todos os seus caminhos. Temer, a ideia de respeito. Mas é um respeito, por isso a palavra é temor mesmo. Não é um respeito que é por causa de uma consciência. No sentido de você olhar e falar assim, eu preciso. Vamos pensar aqui. Se alguém dissesse para você que foi solto um leão e o leão está nesse corredor aqui, você sair, irmão? Não. Por que não saía? Por quê? Porque você tem que respeitar o leão. Não, porque você tem medo. E você não explica isso. Não explica. Deus está falando assim, olha, sabe o que é que eu quero que vocês tenham comigo? Vocês olhem para mim e entendam quem eu sou. Não fiquem brincando. Eu sou isso. É perigoso. Não fica brincando, é perigoso. Me respeitem. Não precisa ser consciente. Porque o Espírito de Deus atua para que isso não precise ser consciente. Quando a gente vai fazer um negócio errado, já está lá na cabeça dizendo, não faz. Não está, irmão, ou não? Tá. Por que está lá? Porque tem o temor do Senhor. Aí você pega, abre a porta e vai se deparar com o leão. O que você quer com o leão, hein? O diabo anda em vosso derredor como o quê? Ô leão! Miserável. Aí você abre a porta, ó o outro. Fecha essa porta, por favor. Tô brincando, viu, André? Por quê? Você respeita. Então, o que é que eu quero de você? Que você me respeite. Eu quero que você ande por onde eu ando. Veja que ele está dizendo para andar nos caminhos do Senhor. Ele não está dizendo que são regras. Ele está dizendo que são seguindo passos. Seguindo. Não. Não é uma maneira de limitar. Necessariamente, né? Eu poderia dizer adestrar. Não sei, seria bom, né? Mas é um respeito. Mas veja, não é um respeito que eu estou querendo dizer consciente porque haja uma religiosidade. É porque você está enxergando. Você quando enxerga um negócio que é perigoso, você fala, eu não vou ultrapassar. Entendeu? E toda vez que a gente vai fazer uma besteira, vem um peso no coração, como que a gente não atravessa isso, cara. Se você atravessa, não houve respeito. Bom, vamos continuar. Então, andes em todos os caminhos do Senhor. Deus está em movimento. Por quê? Porque Deus é quem age. Nós somos a imagem. Então, siga Ele. Ok. E aí ele diz, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus. Aí ele pede que o temor, o andar, o amar e o servir seja de todo o teu coração e de toda a tua alma. Todo. Não pode haver, tipo assim, eu vou fazer porque eu sei que é certo. Mas se eu pudesse, eu fazia diferente. Isso para Deus não vale. É aí que começa o farisaísmo. É uma racionalização do que é certo, onde a gente é quem está determinando agora o que é certo. Para isso acontecer, é preciso haver um reconhecimento da humildade. Eu não sei mais o que é bom. Eu não sei mais o que é certo. Eu não sei mais o que é melhor. Eu não sei. Eu sigo.
E se eu sigo e sirvo e amo, é porque eu respeito. Entendeu? De todo o coração. O que é o coração? É o tudo. De toda a alma. Ou seja, se você quer usar sua consciência, sua mente, então que ela sirva também ao mesmo propósito. Ele diz, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, porque ele está fazendo como uma forma de pergunta toda essa afirmação. Não é isso que eu quero de você? É isso. Se a gente traduzisse de forma legalista, seria Deus tem um bocado de regra e Ele quer que a gente conheça essas regras e essas regras se tornem para nós um modo de vida. Não. O que Ele está dizendo é que essas regras todas que Ele escreveu, elas ensinam a gente a andar seguindo Ele. Não são as regras o alvo, é Ele o alvo. As regras, os mandamentos, os estatutos que o Senhor ordena, é como se fosse um cercado. Sabe um cercado? Vou pensar melhor aqui. Sabe quando alguém está puxando um boi para ele entrar num caminhão, ou para ele entrar num matadouro? Não tem que puxar ele para ele entrar num corredor, né, de cerca. Os estatutos do Senhor e os mandamentos do Senhor são como esse cercado. Protege a gente de a gente extrapolar. Mas não é o alvo. Ninguém vai seguir para a cerca. A cerca ajuda você a saber até onde vai. Mas é aqui dentro que tem que andar. Mas você anda para o alvo. Qual é o alvo? Seguindo o Senhor. Entendeu? Você pular a cerca, você já sabe que está em outro terreno. Não pula a cerca. Mas a cerca não é o alvo. A cerca não está ali para dizer para você o que é certo, nem o que é bom. A cerca está só para lhe dizer, se você pula, você já não está mais nem seguindo. Mas o que é bom e o que é certo está na sua frente, então siga ele. Entendeu? De todo o teu coração. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra e tudo que nela há, tão somente o Senhor veja só, se afeiçoou dos teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Ele escolheu vocês de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidar, pois, o quê? Como assim? A linguagem está errada, não está? Onde é que se circunda? Se circuncida, melhor dizendo. Aonde? No pênis, irmão. É no prepúcio do pênis que se circuncida. Deus está falando de circuncidar o coração? Como assim? O que é essa linguagem de circuncisão? O que é? Aliança. O que então que o Senhor quer que você faça? Faça uma aliança com Deus aonde? No coração. Não nas regras. Mas o que é o coração, irmãos? É o centro. É o centro. Não é só vontade, não é só emoção, mas é o centro. Circundai, pois, o vosso coração, circuncidai, pois, o vosso coração, e não vos endureçais, ou não mais endureçais a vossa cerviz. O que é cerviz? A cerviz está aqui, né? Na coluna cervical. A pessoa que está com a cerviz dura, a gente chama de nariz empinado. Pessoa que olha de cima para baixo. Eu não consigo olhar porque eu sou baixinho, mas normalmente quem é mais alto olha de cima para baixo. Não faça isso. Pare de ser arrogante. O que é ser arrogante na linguagem bíblica? É você determinar o certo e o errado.
Para você, né? Se a Bíblia pega e diz para nós, não adultere, é você que está determinando isso? Hein, irmão? Não. É a Bíblia. Mas se você começa a determinar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Quem é que está agora mandando na vida? Então vamos aprender uma coisa aqui, irmãos. Deus não quer um relacionamento falso, onde a gente faz as coisas para Deus, mas o coração da gente está distante. Ele não quer. Ou a gente quer Ele de verdade, ou então para Ele não satisfaz. Porque Deus quer com você um relacionamento. Ele não quer com você absolutamente nenhuma obrigação. Nenhuma. Quem é casado sabe como é difícil a gente fazer um relacionamento ser verdadeiro, legítimo. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar ao outro e o outro também tem que se adaptar a gente. São dois pecadores. Então é difícil. Mas ninguém que é casado aceita que o outro diga assim, por exemplo, não, tudo bem, mas eu mesmo não queria, eu não aceito, eu não gosto, mas eu faço. A pessoa não gosta, ninguém quer. Se a minha esposa diz, tá bom, eu vou com você porque tem que ir, porque você vai, mas eu mesmo por mim não ia. Eu já fico com o coração pesado. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de um relacionamento que é por regras, por obrigação, por imposição. Ninguém aceita, ninguém aceita. Por quê? Porque está falso. Não sei você, mas eu me abuso logo. Falei, então não vai. Então não vai, para que você vai? Eu tenho que ir para esse negócio, eu vou, mas você fica. Por quê? Porque se não for de verdade, então não vá, não faça, não seja. Vamos lá. O que Deus está dizendo para nós é, eu me afeiçoei de vocês. Eu resolvi ter uma relação com vocês. Agora vocês precisam resolver de vocês, da parte de vocês. Vocês querem ter uma relação comigo? Agora, se querem, queiram. Não faça um negócio artificial com regras, porque não é isso que eu quero. Tá, eu ponho um cercado porque vocês são tapados, eu ponho um cercado para dizer, aqui é o limite, pelo amor de Deus, vai pular isso, Eu ponho um cercado, mas é comigo a relação. Não é com cercado. Não é com a lei, não é com a regra, não é com o estatuto, não é. É com ele. É com a pessoa dele. Deus só está interessado nisso. Essa relação, quando ela é de coração, é o que glorifica o nome dele. A relação que é falsificada é a relação que ele diz que tem nojo. Ele abomina. Sabe por quê? Agora aprenda isso, por favor. O nosso velho homem, a Bíblia usa essa linguagem, né? Especialmente dentro da igreja, o velho homem tem a incrível capacidade de ser crente. Não é verdade? O velho homem fala direito, fala a coisa certa, responde manso quando está com a vontade de dar um tapa. Estou falando do velho homem, estou errado, irmão. Você não conhece o seu, não? Deus não está interessado em se relacionar com o seu velho homem. O velho homem, ele trata de outro jeito. O velho homem, ele mata na cruz. Ele não quer relação pessoal com o velho homem. Esse afeiçoou foi de você. E ele quer é você. Veja o que ele diz. Eu me afeiçoei. Você não entendeu, não? Eu me afeiçoei para os amar. Quem eram esses pais aqui? Você lembra quem eram? Abraão. Irmão, você viu a história de Abraão, vacilão ou não? Aí, Isaac, vacilão ou não? Jacó. Vixe, a gente chega até complementando, né? Vixe Maria. Porque
Jacó, cara. E ele vai chamar de Israel e depois vai chamar o povo dele de Israel. Como assim? Ele diz, foi isso, eu resolvi, eu me afeiçoei, agora eu amo. Agora veja, esses que caminharam com Deus, eles começaram duplos, com a duplicidade de vida, mas veja que todos eles ao final têm um coração só. É Deus, o centro e tudo. Eles começaram gaguejando, mas no final eles só têm uma língua. Só um pensamento, só uma alma, só uma vida. Todos eles. E nós começamos assim também. Mas o alvo desse relacionamento é sermos íntegros. Uma só coisa no nosso coração. Uma só. Enchendo tudo. Satisfazendo tudo. Vivendo para isso. Que coisa é essa? É até pecado dizer isso, né? Que coisa. Ou que pessoa é essa? Deus. Não é isso? Então, vamos lá. No seu coração você fez uma aliança. Veja que o batismo não vai conseguir fazer isso por você. Profissão de fé também não vai conseguir fazer isso por você. A igreja também não vai conseguir fazer isso por você. Seus pais, sei lá, também não conseguem. Quem consegue? Você. Circuncida o coração, faz uma aliança com Deus no coração. E depois ele diz, não viva mais discernindo o que presta e o que não presta. Se submeta. Se submeta. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então se submeta. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Ou faz? Faz ou não faz? Deus só escolheu os brancos. Só os pretos. Só os amarelos. Só os aleijados. Só os pobres. Só os ricos. Mas foi acepção? Qual o critério? A acepção tem que ter critério. Então não foi acepção. Porque tem de todo tipo, não tem? Só os bonzinhos? Só os mauzinhos? Só a coja? Você percebe qual foi o critério? Então não há acepção. Não há. Mas há os escolhidos. Tudo bem, vamos continuar. Ele diz que não é um Deus que faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então não adianta a gente tentar mascarar, porque o suborno é tipo assim, eu estou todo errado, mas eu te dou um negócio e tu faz de conta que não vê. Não é isso suborno? Não é, irmão? Não invente fazer isso com Deus, não. Senhor, eu estou todo errado, a minha vida está uma bagaceira, mas eu venho para o culto. Eu dou o dízimo. Estou todo errado, Senhor, mas eu vou para o discipulado. Não engane a Deus, porque Deus não se engana. Não engane. Continuar. Que Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Isso aqui, alguns vão trazer de uma questão social. É muito mais profundo que isso, mas eu não vou me deter agora. Mas o que Deus está falando aqui é que aqueles que parecem que são os mais desprovidos, eu também tenho uma relação com eles. E eu quero que vocês tenham uma relação com a vida a partir de mim. E não a partir de vocês. Porque eu e você, normalmente, escolhemos essas relações a partir do que a gente acha que vale a pena para nós, ou não. Ele está tratando disso, tá? Ele não está tratando aqui naquele sentido de justiça social, que vem da teologia da libertação, que os pobres é que são o alvo de Deus, que as pessoas desprovidas... Não, o que ele está dizendo é aqueles que parecem que são os mais desfavorecidos, eu tenho uma relação também com eles. Então vocês não inventem de ter a relação com quem você quer. Tenha a relação a partir de mim. Tudo bem, vamos lá.
Versículo 20 e 22. Ao Senhor, o teu Deus, temerás, e a Ele servirás. A Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Jurarás você está dizendo, é a partir dele que você vive. Vamos lá. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Isso aqui é um coração só. Temer a Deus, servir a Deus, chegar-se a Deus e viver pelo nome dele, não pelo seu nome. Aí ele diz, com 70 almas teus pais desceram do Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Mais de 2 milhões de pessoas estavam no deserto e eles continuavam a procriar lá, então sabe-se lá quantas pessoas estavam ali, naquele número, naquele momento. Aí o capítulo 11, versículo 1, ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, o que é todo o coração? Está aqui. Pequeno resumo. Refere-se ao mais profundo do ser humano, isso aqui é o termo que é usado no original hebraico. A sede tanto da mente como dos sentimentos. O ser interior de Deus ou dos seres humanos. A pessoa interior, o que está dentro. Embora caída, pode ser transformada pelo Espírito Santo e deve mostrar evidências que houve essa renovação do coração. Tem uma confusãozinha para a gente fazer no final aqui, como a gente teve no começo, sobre eternidade, né? Se não está em comunhão com Deus, o coração é pecaminoso e precisa ser purificado. A confusão é essa. Nosso coração ainda é pecaminoso? Então você não mudou o coração. Se o coração é a sede, como é que você tem um novo espírito e tem um velho coração? Como é que a circuncisão é feita no coração? A aliança é feita no coração. Se o coração ainda é pecaminoso. Essa é a confusão. Coração é um sentido figurado, como a sede, né? Então ela é a sede do intelecto, também é a sede dos sentimentos e também é a sede da vontade. Então a gente não vai pensar que é só o sentimento, só os planos, só os desejos, ou só a minha maneira de imaginar ou perceber a vida. É tudo isso, irmão, porque a gente não divide isso. Essas coisas estão todas entremeadas na vida da gente e elas todas corroboram para o mesmo fim, para a vida que a gente vive. Então tudo isso junto e misturado. Eu vou concluir deixando essa questão para você pensar. Nós ainda temos o velho coração. Nós ainda temos um coração desesperadamente corrupto. Pense. Temos? Infelizmente. Lembra que texto é esse aqui? Antes do dilúvio. O homem caído é assim mesmo. E diante do novo nascimento, ainda é assim? Pois é. Como é que a gente está morto para o pecado? Opa! Tem um novo coração ou ainda é velho coração? Por que Deus no Velho Testamento faz questão de dizer que tira o coração de pedra e põe um novo coração? A aliança tem que ser feita no novo coração ou não? Você ainda tem o mesmo espírito morto ou tem um novo espírito ressuscitado? O espírito não é o coração também, irmão? Tem um novo coração ou ainda tem um velho coração?
Eu disse que tinha uma confusãozinha no final, porque tem que ter para instigar a mente da gente. Paulo diz assim, Romanos 7, ele falou o 6, agora o 7. Ele diz assim, eu não consigo entender meu próprio modo de agir. O que eu quero fazer eu não faço. Oxe, ele quer. Onde é que está o desejo? Está no coração, não está? O que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero eu faço. Então que coração é esse que não quer pecar e peca? Ele não quer pecar. Então tem um coração aí que me parece não é o velho. Desesperado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz que esse corpo da morte reside nele uma lei do pecado, no corpo. Não no coração. Pronto, didaticamente, né? Mas você ainda tem um velho coração ou um novo coração? Você quer pecar? Não? Então por que peca, miserável? Brincadeira, né? Eu também peco, eu tô falando de mim mesmo. Hein? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tá. Aqui então a gente chega, estamos finalizando, tá? O estudo de hoje. A gente chega nesse ponto, que ele é muito importante para a gente. Muito, mas muito importante. Nós somos livrados, libertos do pecado dentro de nós. Mas nós não fomos libertos do pecado ao redor de nós. Não fomos. Nós ainda vivemos na presença do pecado, mas ele não manda mais em nós. Então, que lei de pecado é esse que habita nos meus membros, não em mim? Uma maneira de interpretar isso, ou de entender isso, é entendendo que a gente foi criado a vida toda com hábitos. Hábitos não são só comportamentais, hábitos também são mentais, são maneiras da gente interpretar e entender a vida, isso é hábito. Esses velhos hábitos só caem definitivamente quando esse corpo for tomado. Os velhos hábitos, essa é a lei do pecado, ou seja, os meus velhos hábitos, o meu velho homem, ele não manda mais em mim, ele não é mais meu coração, mas ele, vez por outra, vai me ensinar de novo como viver, porque são hábitos. O que é que muda hábito? Um novo hábito. Então Paulo vai e usa essa expressão, ele vai e diz assim, despojando-vos do velho homem com suas concupiscências e engano, revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em Cristo Jesus. Tira um velho hábito, bota um novo hábito. Para substituir hábito, não para criar em você um novo coração. Não para criar em você santidade. Pronto. Uma nova lei, que é espiritual. Ou seja, do novo espírito. Aí vai ter que desenvolver isso bastante, viu, irmãos? Eu estou só dando para vocês assim um gostinho. Sim. Sim. Qual a dúvida? Eu não entendi. O sacrifício de Cristo lhe purifica de todo o pecado?
Então me diga, o sacrifício de Cristo já pagou por isso? Então como é que você ainda vai pagar? Não, eu estou explicando justamente aí. Como é que eu ainda vou pagar aquilo que já foi pago? De verdade, não vai encontrar um ser humano na face da terra, fora Jesus, que não tenha nascido em pecado e que tenha cometido pecado e que, portanto, estaria destituído da glória de Deus. O que me renovou, não fui eu, foi? Foi o sacrifício de Jesus. Entendeu? Então, o que ele está falando está certo. Isso se aplica a todos os seres humanos. Mas na hora que eu sou salvo, eu sou retirado dessa condição, porque o meu pecado foi levado por Jesus. Quais pecados, irmãos? O do presente, do passado e do futuro. Foi na eternidade que aconteceu, irmão. O que foi tirado em Jesus foi eterno. É outra coisa que a gente vai precisar entender. Pecado para Deus, essencialmente, não é ato, é atitude. Não é ato, é inclinação. Para Deus, o pecado é muito mais inclinação do que ato. Preste atenção, porque isso é radical, muda a gente. Nós somos pecadores remidos. Quando a gente diz assim, eu peco porque sou pecador, então a gente está dizendo agora que Cristo não morreu mais por mim. Porque eu sou um pecador remido, é porque a remissão me tirou disso. Entendeu? Sim. Eu fui salvo na eternidade. Ou seja, o que o sacrifício de Cristo fez comigo, ele fez em qualidade, muito mais do que em cronos. Muito mais do que tempo. Quem morreu? O velho homem. Agora, vai ressuscitar ele? Tem muito crente que continua acreditando que o velho homem ainda está vivo. Então não é crente, irmão. Não dá para a gente ser crente e acreditar que o nosso velho homem ainda está vivo. O que está ainda operando em você é a lei do pecado, na sua carne. Então não adianta você dizer, eu não peco mais. Mas se você vive deliberadamente na prática do pecado, está lá escrito em Hebreus, então o sacrifício de Cristo não vale mais nada para você. Também está escrito lá em 1 João, se a gente vive na prática do pecado, é bom que a gente avalie se a gente de fato já é da aliança. Em outras palavras, a gente vai pecar. Até o dia que a gente morrer, a gente vai pecar. Mas a gente não vai pecar deliberadamente. Porque a gente tem um novo coração. Esse é um processo de amadurecimento. Veja só, eu sei que você está usando um termo que é usado mais do que por todo mundo. A santificação é dada a mim pelo Espírito Santo e é dada a mim pela cruz de Cristo. Eu não consigo alcançar a santificação, nem ninguém consegue, porque é de Deus. Ele me dá a santidade dele. Certo? Então não é um processo de eu adquirir. Mas o fato de ser um processo, de eu me apropriar, de eu entender, sim, isso é uma maturidade. Deu para entender? Mas eu não estou adquirindo mais santidade para mim, não. Já me foi dado. Vou usar uma outra analogia, que é uma figura paupérrima. Mas imagina que você não sabe dirigir. Tá certo? Chega seu pai e diz assim, você tem 12 anos. Chega seu pai e fala assim, filho, tome aqui um presente, lhe dá uma chave de carro. É uma Ferrari.
Você olha e fala assim, meu Deus, meu pai enlouqueceu. Se eu sair com esse carro, eu bato. Não sei dirigir, não sei controlar, não sei nada. Aí seu pai chega e diz, filho, eu vou lhe ensinar. Pega um fusquinho e começa, passa marcha, faz assim, faz assim. Você vai. Agora a gente vai para a Ferrari, vamos começar a aprender a controlar esse pedal, controlar não sei o que, vai. Ele vai lhe ensinando, certo? A controlar tudo isso que está lá. Mas está lá já. Você não vai adquirindo aquilo lá. Já está lá, já é seu. Agora você vai aprendendo a usar. Entendeu? O que aconteceu com você? Você se transformou? Não, você aprendeu. Entendeu? Deixa eu fazer outra analogia também pobre. O neném, quando nasce, é menos gente ou é mais gente do que um adulto? É menos gente ou é mais gente? O neném. É igual. É gente. O neném é gente. É. Eu sei, eu faço de propósito. Vira gente depois? Não. Já é gente. Mas ficou mais maduro. Já não é mais dependente do leite, não é mais dependente da mãe, já não é mais dependente disso, daquilo outro. Vai ficando maduro. A santidade nos é dada e nós somos como crianças espirituais. E vamos amadurecendo. Isso que normalmente tem sido chamado de processo de santificação é um processo de amadurecimento e não de aquisição de santidade. Você não se torna mais santo. Entendeu? Porque a santidade é outorgada a você, é dada a você e é dada a de Jesus. Então, se você conseguir tornar mais santa a santidade de Jesus, aí você consegue. Mas não consegue, porque já é demais para você. Não é? Já é muito mais do que o que você consegue operar. Por isso, em vez de você operar a santidade que lhe é dada, ele dá o Espírito Santo, que é esse que vai lhe ensinar a dirigir. É o Espírito Santo quem aciona em você a santidade do Filho que foi dado a você. Então, qual é o meu processo? Amadurecer para descobrir isso. Começar a ver, meu Deus, que riqueza que me foi dada. Que vida maravilhosa que me foi dada. Mas é dele que me foi dada não para eu viver na minha potencialidade, mas para desfrutar o que ele me deu. Entendeu? Mas vamos desenvolver isso durante o resto do ano, irmãos, tá? Tem muita coisa para a gente caminhar. Hoje fica só essa besteira do coração aí, que você deve ter entendido. Essa coisinha pequena para a gente avaliar. Vou fazer essa pergunta, não é retórica, ela é muito importante. Você fez, em algum momento na sua vida, de livre e espontânea vontade, você fez uma aliança com Deus no seu coração. Você chegou para ele e disse, meu coração é todo teu, Senhor. Eu não quero outra coisa senão a ti. Eu não pertenço a mais ninguém senão a ti. Eu não tenho mais nada além de ti. Em algum momento você fez uma aliança que foi com ele. É aí onde a gente é inteiro. É quando Deus não é como um amigo qualquer. É quando ele é tudo. A gente voltou a ser o que a gente foi feito para ser. Viver na face dele plenamente. O que é que ele requer de você? É que você olhe para ele como ele é, não como você imagina, com seriedade. Ame a ele de todo o coração. Siga os passos que ele segue, não fazendo os seus próprios caminhos, só seguindo os passos que ele faz, entendendo que ele colocou para você leis, estatutos, mandamentos, que são como cerca para que você não vá se desviar, não vá se perder.
mas não é o alvo. Deus não está tentando adestrar você com comportamento. Ele não fez você assim. Ele fez você a imagem dele. Você já fez isso? Uma aliança sua, pessoal. Deus, eu te quero, Senhor. Eu te quero. Mais do que tudo. O Senhor é a minha fonte, é a minha herança, é o meu bem. O Senhor é o meu recurso. Eu quero o Senhor. Você já fez isso? É uma vida assim, simples desse jeito que Ele deu para a gente. Essa vida poderosa desse jeito que Ele deu para a gente. Imagina uma vida dessa, que preocupação tem? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão forte, tão viva. E obrigado porque o Senhor se importa e nos ajuda, ainda que de maneira tão pequena, a abrirmos os nossos olhos, Senhor. Ó Senhor, nós te queremos. E cada dia, Senhor, que passa é a sua presença que faz alguma coisa ser boa, é alguma coisa ser verdadeira, ser justa, ser... Ó Senhor. Abençoa aqui meu irmão e minha irmã e ajuda-nos a fazermos o que for necessário para vivermos assim para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Bom demais, estamos juntos.